Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 3 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação, hein? Através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code aqui e vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Permínio Monteiro quer que a prefeitura informe todos os canais de comunicação para contato com a administração pública. O vereador Luiz Rossini protocola moção de apelo para inserir no grupo prioritário da vacinação contra a Covid estudantes aprovados em universidades no exterior. 19 alunos da Unicamp correm o risco de perder a qualificação na França. Vereador Fernando Mendes encaminha ofício à Prefeitura para a criação de mais um conselho tutelar na região sul da cidade. E o quadro É o Bicho exibe a última reportagem sobre a Associação Amigos dos Animais de Campinas. ONG cuida de mais de 2.000 animais. E olha só, de acordo com a Ceasa Campinas, algumas hortaliças como abobrinha, berinjela, pimentão, alface subiram mais que 20% o preço por causa das condições climáticas, né? O frio que castigou, nós tivemos geada nas últimas semanas. As baixas temperaturas afetaram as lavouras e devem gerar mais um choque inflacionário no preço dos alimentos. Por isso a nossa equipe está em uma feira para conferir os preços e nos ajudar a montar uma cesta em conta, André Aranha. Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel, que está acompanhando o Câmara Total. A ideia é justamente essa, daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com uma nutricionista, a Bia, que vai falar conosco a respeito dessa situação. De repente, uma forma aí de montar uma cesta um pouco mais barata, porque os preços realmente subiram, como você disse aí, 20%, então... Os feirantes já estão sentindo no bolso, os consumidores também. Nós falamos ao vivo aqui de uma feira livre no Centro de Convivência no Cambuí. Bom, a gente começa conversando com o economista, o Fabrício, que está conosco ao vivo. Certamente é um número que chama atenção, 20% de aumento por conta justamente das geadas. Boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na TV Câmara. Boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente é uma situação bastante desfavorável, principalmente para os consumidores que têm uma renda um pouco menor. Esses costumam ter um impacto maior sobre o seu orçamento familiar. E ao ter esse impacto, eles vão ter que tentar redirecionar os gastos que eles tinham com alguns tipos de hortaliças, frutas, legumes, para aqueles que não foram diretamente afetados pelos preços, pelo fenômeno da geada. Então o impacto, o consumidor vai ter que se equilibrar nessa conta e vai ter que fazer uma procura bastante expressiva nas feiras, nos supermercados, para ele poder encontrar quais são aqueles produtos cujos preços não aumentaram tão significativamente quanto aqueles que foram afetados mais diretamente pela geada. Bom, você estava me explicando, né, Fabrício, que na verdade são dois os motivos para que isso ocorra, né? São dois motivos. Você tem o impacto inicial, que é o impacto da geada. A geada, ela leva a uma perda das hortaliças, das frutas, dos legumes, e com isso você tem uma escassez do produto nos mercados, no supermercado, nas feiras livres. A demanda, ou seja, a procura, o consumidor continua comprando mais ou menos a mesma coisa, e ao comprar mais ou menos a mesma coisa, você tem esse desequilíbrio entre a oferta e a procura. Com isso, os preços tendem a subir. O outro evento é que, com a possibilidade de mais geadas, os produtores agrícolas eles tomam medidas adicionais
para conter o impacto da geada no produto. Ou seja, ele vai adquirir telas, vai adquirir algum tipo de proteção sobre o produto e isso vai encarecer a produção. Ao encarecer a produção, o produtor agrícola ele vai repassar esses aumentos de custos aos supermercados, aos mercados, às feiras livres, e estes, por sua vez, tendem a repassar os preços ao consumidor final. Bom, na última quinzena, né, Fabrício, houve um aumento de preços médio de 8%. Porém, isso significa que alguns produtos apresentaram percentuais mais altos que a média e outros mais baixos. É mais ou menos isso? Isso. Os índices de preço, você tem vários índices de preço. Você tem o índice de preço ao consumidor amplo. Esse é o índice oficial de inflação do país, que é medido pelo IBGE. E ele pega uma gama ampla de produtos. Então, ele perpassa por todas as classes sociais. E você tem lá dentro dessa cesta de consumo um item específico que são o consumo de alimentos. E esse costuma ter um impacto alto por conta das dificuldades, mas você tem um outro indicador que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, também medido pelo IBGE, cujo impacto nos preços pelas eventuais geadas e eventos climáticos adversos é ainda maior para o consumidor, principalmente para o consumidor de renda mais baixa. Então, a persistirem novas frentes, novas massas polares, é factível que haja novos aumentos de preços para o consumidor final. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver se o Gabriel tem alguma pergunta para o Fabrício, o economista que está com a gente ao vivo aqui no Cambuí, no Centro de Convivência, numa feira livre, para esclarecer para o pessoal de casa todas as dúvidas a respeito deste aumento de 20%. Pois não, Gabriel? Tenho sim. Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade do tempo do Fabrício com o Câmara Total. A gente sabe que o inverno vai até o dia 22 de setembro, mas geralmente o frio dura até o fim do mês de agosto. De acordo com os meteorologistas, não deverá ser tão intenso como nós tivemos há 1 ou 2 semanas. Fabrício, a gente pode entender que esta alta nos preços das hortaliças é algo pontual e o que preocupa mesmo é a seca. E aí com isso prejudica a produção de energia, deixando a conta de luz mais cara? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, obrigado pelo convite. Nós temos esse impacto da crise hídrica nos preços da energia elétrica. A gente já teve uma tarifa majorada, uma sobretarifa ao preço da energia elétrica. O fato da crise hídrica se agravar, como tende a acontecer nos próximos meses, isso pode ter um efeito mais duradouro sobre os índices de preços. A gente tem, de fato, esse fenômeno da inflação dos alimentos como uma coisa mais pontual, e aí quando passam as geadas, aí você tem a recuperação das lavouras nos períodos subsequentes, os preços dos alimentos eles podem voltar a patamares que a gente poderia chamar de normais, mas a crise hídrica realmente é um fenômeno que assusta, né? A gente já teve num passado não muito distante a famosa crise hídrica dos anos de 2013 e 2014, que chegaram até 2015, e esses tiveram um impacto muito forte, principalmente no ano de 2015, sobre os índices de preços gerais. Então, é para se esperar, sim, infelizmente, que haja um agravamento dos índices de preços, não só pelos preços dos alimentos, como também pela energia elétrica e, eventualmente, outros impactos que a gente tem, como combustíveis, cujos preços também estão com uma oferta bastante incerta e que também podem causar um aumento de preços, infelizmente, ao consumidor final. Tá, muito bem, muito obrigado pela entrevista, Fabrício. Falamos ao vivo aqui, não é, do Centro de Convivência, agora são 12h40. Muito obrigado por esclarecer, obrigado. Economista conosco aqui. Eu vou bater um papo com a Bia, que é nutricionista, porque é justamente aquela questão que foi colocada por você logo no início, né, Gabriel, a respeito, de repente, de uma possibilidade até de montar uma cesta um pouco mais barata, com alguns produtos, de repente, que possam substituir aqueles que estão mais caros. Por isso a Bia está com a gente aqui. Tudo bem, Bia? Boa tarde. Bom, André. Tudo bem, tudo bem. Bom, gostaria que você falasse a respeito disso. Quais são, na verdade, os alimentos que
que subiram o preço, a gente fala dessa feira livre aqui. Ok. Então, gente, alguns alimentos tiveram um aumento absurdo mesmo, vamos dizer assim. E é uma oportunidade também para a gente experimentar outras coisas, né? A gente que está acostumada a comer sempre as mesmas coisas, olha quanta coisa a gente tem aqui, né? Então, uma oportunidade para a gente testar outros sabores. E a grande dúvida é, se eu não tenho aquele alimento em casa, qual é o substituto com os mesmos nutrientes? Então, eu andei checando o preço de alguns alimentos e um deles, por exemplo, foi a abobrinha, que é tão presente no nosso dia a dia, né? Toda hora um refogadinho ou alguma coisa com a abobrinha. Então, a gente parte do princípio que os alimentos com a mesma coloração, eles vão ter os mesmos tipos de nutrientes. Então, a gente vai testar um chuchu, tá? Um pepino, tá? O chuchu a gente faz refogadinho junto com as carnes, né? Como a gente usa a abobrinha, e até o pepino a gente pode usar com picles também, né? Porque as pessoas não querem comer em forma de salada. Outro alimento que a gente teve uma alta enorme foi da berinjela, tá? Então, a berinjela, por ela ter aquela casca escura, ela é rica em flavonoides e a gente vai procurar alimentos que tenham a mesma coloração, por exemplo, como a beterraba, ok? O repolho roxo. O repolho roxo. E também a cebola roxa, ok? Que é mais que a gente teve... Você pode até dar uma olhadinha aí, né, Bia? São várias opções. Só cuidado com o cabo, por favor, aqui. Mas você pode mostrar daqui mesmo, né? O Cristiano vai mostrar pra gente. Por exemplo, nessa barraquinha aqui, dá pra, de repente, levar alguma coisa mais em conta? Tá. Essa barraquinha que a gente tem aqui são só frutas. Mas mesmo assim, quando a gente fala de flavonoides, a gente tem as ameixas logo aqui atrás. Só cuidado com o cabo aqui, tá? E as uvas também ali, tá bom? Então, quer dizer, existe opção para o pessoal, de repente, montar uma cesta um pouco mais barata nutrientes. Em virtude dos aumentos, né? Agora, fazendo essas substituições, né, Bia? O pimentão também teve um aumento muito grande e é muito presente na mesa do brasileiro, e a gente esquece da pimenta doce também, que a gente pode usar refogadinha, que é tão gostoso quanto, e substitui total. E o que é muito interessante falar é que... tá passando um caminhão, a gente tá ao vivo aqui, por isso até que o nosso repórter cinematográfico estava olhando para lá. A gente tem um caminhão aqui. A gente pode se posicionar aqui, Cristiano? Enquanto isso, a gente vem para cá, eu e a Bia, só cuidado com o cabo aqui, viu, Bia? Pode vir, amigão, pode vir. Beleza, o pessoal tá aproveitando para comer um pastelzinho, né? Pastelzinho na feira é tudo de bom. Fala aí, eu já comi o meu aqui, ó. Voltando aos legumes e às verduras, né? O que é muito interessante? Mais pra cá, por causa do caminhão, isso. Olha só, Gabriel, que legal, ó. No meio da feira, isso só acontece em feira livre, rapaz. Eu acho muito bacana esse clima de feira, né? É muito legal. A primeira coisa que eu fiz aqui, logo, pode voltar para cá, que o caminhão já passou. A primeira coisa que eu e meu grande amigo aqui, o Cristiano Ribas, fizemos quando chegamos aqui na Feira Livre, foi comer um pastel. Eu pedi 2 pastéis, ele pediu um pastel e um refrigerante. Eu dei uma cortadinha no refrigerante, mas a Bia pode aí dar sequência no que estava falando. Fala, então, Bia! Vamos falar um pouquinho das verduras e dos legumes, né? Que é um pouquinho mais saudável, né? Exato. Tá bom. Então, com relação à alface, né, que é a verdura mais presente na mesa do brasileiro, o preço aumentou muito, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que as verduras mais firmes, mais tenras, tá? Elas resistem mais ao frio. Então, é a hora, de novo, da gente usar o repolho na mesa. A gente pode usar tanto como forma de salada, como refogado, ok? E lembrar que nos países frios, a gente tem o hábito dos antepastos e das compotas. Por quê? Porque como lá a gente não tem oferta de certos alimentos o ano todo,
para que não falte na mesa aquele certo alimento, a gente faz compotas quando eles estão com preço bom e com uma boa oferta, conserva isso por um bom tempo e fica disponível na mesa o ano todo. Então, é uma forma também da gente começar a se programar para os meses frios. Tá bom então, Bia, muito obrigado por atender a gente. É isso aí, pessoal, teve... Né, eu não comi pastel, viu? Não comeu? Beleza, mas é bom, não é? De vez em quando, não tem problema. Um vinagretinho, eu acho que vai bem, mas não, claro que essas coisas que foram citadas por você são mais saudáveis. Muito obrigado também ao Fabrício, né, que é economista e falou pra gente o porquê desse aumento, a Bia, que é nutricionista, e deu algumas dicas aí importantes a respeito, não é, dessa questão de repente montar uma cesta um pouco mais saudável. Estou olhando bastante para trás, porque eu estava conversando inclusive com um feirante aqui, não é, o dono dessa barraquinha, ele falou que realmente as coisas subiram demais, subiram muito e está todo mundo preocupado, né? Conversei inclusive com algumas pessoas que estavam aqui consumindo na feira, todo mundo realmente assustado também com o aumento nos preços. Eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, André Aranha. Vai levar um puxão de orelha da nutricionista aí pelos 2 pastéis. Depois pede algumas dicas aí para a Bia, viu? Para mudar os seus hábitos alimentares. Agradeço novamente a participação do Fabrício, economista, da Bia com as informações importantes, né? De legumes, de hortaliças, para fazer parte aí da mesa no almoço e também no jantar. 12h47 agora. Se o preço dos alimentos está encarecendo, nós precisamos de renda, de emprego. Por isso a gente confere agora as oportunidades que estão disponíveis aqui na cidade de Campinas. Jundiaí tem vagas para vigia noturno, motorista carreteiro, operador de trator agrícola, limpadora, motorista toco, técnico eletrotécnico júnior, oficial de cozinha, servente de pedreiro, cozinheiro, encarregado de almoxarifado, operador de produção, técnico em eletrônica e montador eletromecânico. Os interessados devem cadastrar o currículo na vaga desejada no site da Prefeitura. Campinas tem vagas para modelista de roupas, açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de recursos humanos, armador de ferragens na construção civil, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar técnico eletrônico, vaga para estágio, carpinteiro, confeiteiro, desenhista projetista de moldes, eletricista, instalador de alarme, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, instrutor de informática, jardineiro, marceneiro de móveis, mecânico de ar-condicionado e refrigeração e meio oficial marceneiro. Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do Cepat é realizado apenas com agendamento, que deve ser feito também pela internet no site do Portal do Cidadão. Oportunidades, portanto, para as cidades de Jundiaí e aqui em Campinas, são 166 oportunidades de emprego, então não deixe de conferir no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o Cepat. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Total, programa um pouco mais curto, mas com muitas informações. Tem as notícias da Metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, quadro de medalhas atualizado, tem medalha de ouro para o Brasil, tem medalha de bronze, madrugada cheia de informações e de notícias importantes que aconteceram lá em Tóquio. Ainda tem o nosso quadro de culinária, tem ao bicho, então não sai daí que o intervalo é rapidinho.
Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, atualizando os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a cidade de Campinas. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira o Brasil somava 19.953.501 casos da Covid-19 e o país soma 557.223 óbitos devido à doença, e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo são 4.063.680 casos da doença, com 139.059 mortes devido à Covid-19. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Na nossa região, 21 municípios somam 351.707 casos confirmados da Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, 127.147. Indaiatuba, 29.726. Sumaré, 28.756. Americana, 25.720. Santa Bárbara do Oeste, 22.303. Hortolândia, 22.124. Aí nós temos aí as cidades entre 20 e 10 mil casos da doença: Paulínia, Itatiba, Valinhos. Depois aparecem entre 10 e 5 mil, Vinhedo, na sequência Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira, e os únicos municípios com menos de 5 mil casos da Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, foram registradas na cidade de Campinas mais 631 casos da Covid-19. Quando nós falamos em óbitos, a RMC soma até esta segunda-feira 10.303 mortes devido à Covid-19. E Campinas somava até esta segunda-feira 4.099 óbitos. Sumaré, 932, Americana, 788, Santa Bárbara do Oeste, 765, Indaiatuba, 731, Hortolândia, 669. Cidades com menos de 500 óbitos são Valinhos, Itatiba, Paulínia, Nova Odessa, aí depois Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, e os únicos municípios da RMC com menos de 100 óbitos devido à Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Na cidade de Campinas foram registradas mais 12 mortes devido à Covid-19. Aquela nossa atualização que nós fazemos de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. Ontem a gente inclusive falou do estado de São Paulo, que vem reduzindo, inclusive está com uma média de 50%. Campinas, a gente ainda continua no patamar dos 70%. Olha, 76,92% era o índice de ocupação de leitos de UTI Covid nesta segunda-feira. Dos 351 leitos disponíveis, 270 estavam ocupados. Nós tínhamos ainda 334 pacientes em leitos de enfermaria Covid nas redes pública e particular. E os leitos aqui na cidade são divididos da seguinte forma: no SUS municipal, 136, dos quais 109 estavam ocupados. No SUS estadual, 45, dos quais 40 estavam ocupados. E na rede particular, 170 leitos, dos quais 121 ocupados. Então, Campinas ainda está com patamar acima de 70% e não havia nenhum paciente à espera de um leito Covid nesta segunda-feira. Hora de falar sobre vacinação aqui no município de Campinas, porque tem uma novidade a partir de hoje, Mirna. Começou às 8h30 da manhã. As pessoas com mais de 25 anos podem já fazer o agendamento. A gente tem já no site um rosinha aí logo à sua esquerda falando desse início do agendamento para as pessoas com idade acima de 25 anos. Lembrando que nós temos aí para esse público 25.683 doses disponíveis.
tanto para esse que foi aberto, tanto para os outros que continuem aberto, que a pessoa talvez não tenha agendado. A gente estava com um público de 30 anos que não estava conseguindo agendar e agora esse público também pode agendar. Tem 25 anos ou mais ou faz parte de um dos grupos prioritários, já pode agendar. Olha, então todo mundo que mora em Campinas com idade a partir de 25 anos já pode fazer o agendamento, além daqueles outros grupos. Pessoas com deficiência, profissionais de educação, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, pacientes em terapia renal substitutiva e pacientes transplantados, motorista e cobrador de ônibus municipal ou intermunicipal. A gente lembra que as vacinas, elas são aplicadas nos centros de saúde apenas nos dias e horários marcados, até porque os centros de saúde, eles estão se dividindo entre os horários da vacinação e os horários dos atendimentos normais, como consultas, outros tipos de vacina, exames, etc. Na cidade, são 64 unidades de saúde e essa vacinação sempre vai acontecer da 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Em Campinas, apenas os centros de saúde Boa Esperança, Carlos Gomes e Campina Grande não realizam a aplicação da vacina da Covid-19. Vamos falar sobre educação agora, Mirna Abreu, porque ontem, nós tivemos este retorno presencial, fim das férias de julho e a presença das crianças e dos adolescentes. 27% dos alunos retornaram à rede municipal de ensino. São 7.356 alunos da educação infantil e do ensino fundamental que retornaram nesta segunda-feira. As unidades poderão receber até 50% dos alunos. As regiões Sul e Norte foram as que mais registraram presença, enquanto a gente tem aí esse revezamento da turma que faz aula presencial e a outra que continua estudando pela plataforma. Cada escola fez a sua escala de revezamento, isso você deve ver direto na escola do seu filho. Lembrando que a presença nas escolas é optativa, cabe aos pais e responsáveis decidirem se os filhos retornam presencialmente ou se seguem acompanhando as atividades por meio da plataforma digital. Nós temos ainda o horário estendido, olha, as creches começaram a atender das 7 da manhã às 2 da tarde, até então era até às 11 horas da manhã, e lembrando também que a pré-escola, o ensino fundamental e também para os alunos do EJA, o turno aumentou de 3 para 4 horas diárias. Então, a gente aguarda aí como vai ser o andamento nesta primeira semana de retorno às aulas presenciais, com esse aumento de possibilidade de número de alunos nas classes. A gente lembra que é 1 metro de distância entre uma carteira e outra, além do uso de máscara, álcool gel e todos os protocolos sanitários. Respeitando todos esses protocolos, já que a educação precisa deste retorno e as crianças e adolescentes também. Atenção, você que é técnico de enfermagem, tem oportunidade aqui em Campinas, hein? A gente adiantou hoje, mas hoje, olha, saiu no Diário Oficial, a gente adiantou ontem. Hoje saiu o edital no Diário Oficial com todas as regras para o processo seletivo para você que é técnico de enfermagem. São 100 vagas e as inscrições foram abertas já hoje. Então, 3 a 5 de agosto, você vai clicar no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, vai clicar no banner do processo da seleção. São 75 vagas para ampla ocorrência, 20 para negros e 5 para pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 3.725,75 e os contratados terão direito também ao auxílio refeição e alimentação de R$ 1.041, além do Vale Transporte. É um contrato de 12 meses com possibilidade de prorrogação. Vai ser um processo seletivo simples, simplificado, sem prova, e a classificação será com base nos títulos apresentados. Então, todas as regras estão nesse edital. Olha, ele começa ali na página 9 do Diário Oficial e vai até a página 12 com todos os detalhes, inclusive para os candidatos que forem se inscrever como negros ou pessoa com deficiência, eles devem se atentar às regras
específicas que estão previstas no edital. Então, aí uma boa oportunidade. Sem sombra de dúvidas. Mina Abreu, mês começando, conhecido também como Agosto Lilás, de combate à violência contra a mulher, e tem cartilha importante. É a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, lança agora um hot site dedicado a conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher. E é possível acessar essa cartilha que você vê aí no seu vídeo, com informações sobre orientação, como deve fazer, quais são os serviços disponíveis. Lembrando que em Campinas nós temos 2 serviços municipais, que é o CEAMO, o Centro de Apoio à Mulher Operosa, e o SERAV, que é o Serviço de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência da cidade de Campinas. E na cartilha tem inclusive os números que você pode ligar. A gente reforça aqui que os números são 0800 777 1050 ou também no 3236 3619, e o e-mail do CEAMO é ceamo@campinas.sp.gov.br. Lembrando que Campinas tem 2 delegacias da mulher. Você também pode fazer o boletim de ocorrência caso viva uma situação de violência doméstica ou qualquer outro tipo de agressão contra a mulher. A gente fala muito em violência doméstica porque já é provado que grande parte dessas agressões partem do seio familiar mesmo, por isso que se fala muito, mas a gente tem inclusive um programa aqui em Campinas chamado Guarda Amigo da Mulher, que é justamente para dar proteção às vítimas de violência doméstica, e hoje na cidade tem cerca de 250 mulheres cadastradas nesse serviço. Acesse essa cartilha no site também da Prefeitura, e a gente tem aí o link do site, que é o Agosto Lilás Campinas. Procure lá no site da Prefeitura para que você acesse essa cartilha, tenha informação. Você é um líder comunitário? Distribua esse link aí na sua comunidade para que as mulheres possam saber dos seus direitos. Se você é um homem e quer também justamente trabalhar em defesa e contra a violência à mulher, também distribua essa cartilha aí na sua comunidade, no seu seio familiar. Muito importante que todos estejam imbuídos nessa luta, que é uma luta que não é só da mulher, é de toda a sociedade. Exatamente, de todos nós. Mina Abreu, vamos falar agora de um trabalho importante dos nossos colegas, de jornalistas que apresentaram um documentário que é finalista de um prêmio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Gabriel, é o documentário Ser Negro Além das 4 Linhas, desenvolvido como um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso pelos estudantes de jornalismo da PUC Campinas, Álvaro da Silva Júnior, Daniel Salcedo Silva e Guilherme Ferraz. Esse documentário é finalista no Prêmio de Comunicação da CNBB, organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O projeto, que concorre à premiação Margarida de Prata, na categoria Cinema, curta-metragem, discute o racismo na sociedade e seus impactos no futebol brasileiro, como a baixa participação de negros em postos de destaque nos clubes e confederações. O projeto é orientado pelo professor Carlos Gilberto Roldão e também é finalista do Expocom Sudeste 2021. O documentário exaltou o protagonismo da Associação Atlética Ponte Preta, clube aqui de Campinas, na implementação de políticas focadas na promoção de igualdade racial, apresentou relatos de ex-jogadores, o Aranha, Dadá Maravilha, Grafite e Roger Machado, que é hoje treinador do Fluminense, e também foram ouvidos jornalistas e dirigentes que revelaram situações de preconceito vividas no meio esportivo ao longo de suas carreiras. Lembrando que esse documentário, ele faz parte aqui do programa Direto da Universidade, que é uma parceria da TV Câmara Campinas
com as universidades que têm curso de jornalismo ou curso de TV e justamente apresentam esses TCCs aqui em nossa programação e você pode conferir no Direto da Universidade, programa aqui da TV Câmara Campinas. Parabéns então, né, aos 3 estudantes, jornalistas que desenvolveram este trabalho e também ao orientador, o Carlos Gilberto Roldão, que foi meu orientador do TCC também, então muito bacana ver o Roldão orientando este trabalho que está sendo premiado. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre mais um assunto importante. A gente está falando de retomada, a gente já falou da retomada da educação e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região também está com as suas atividades presenciais. A gente percebe que aos poucos os serviços públicos também vão retornando às atividades presenciais. E quem começou esse retorno ontem foi o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, do qual Campinas é a sede, com a atividade nas unidades administrativas e jurisdicionais. Será adotado lá um sistema de rodízio de equipes, garantindo, neste primeiro momento, um percentual de máximo de 20% em trabalho presencial das 2 às 6 horas da tarde. O restante da jornada será cumprido ainda de forma remota e a gente percebe que essa portaria vai retomando aos poucos esses serviços, lembrando que neste período de pandemia, as audiências online continuam ainda acontecendo. Então, se você tem alguma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, fique atento, porque ainda essas audiências continuam acontecendo de forma remota, porque apenas os serviços administrativos estão retornando presencialmente. E para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, tem muitos bairros sem água hoje e também amanhã. Quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. A gente traz a notícia aqui hoje porque amanhã nós temos a reunião extraordinária, então não teremos o Câmara Total. Então preste atenção, você que é do arruamento McHard, Jardim Brasil, Arruamento Rossi Borg, Parque Imperatriz Leopoldina, Jardim São Domingos Sávio, Vila Nova, Vila Del, Chácara João Herman e Jardim Dom Bosco e também parte do Taquaral, do Jardim Guanabara e do Jardim Chapadão e ainda do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora sem água nesta quarta-feira das 8 da manhã às 5 da tarde, porque a Sanasa fará o serviço de capeamento de redes. Já na quinta-feira, nós temos uma outra região da cidade sem água. Desta vez, é o Núcleo Residencial Jardim Rosália 2 e 4, Núcleo Residencial Parque da Família, Núcleo Residencial Beira Rio, Chácara Anhanguera e Chácara Três Marias, ali no distrito de Nova Aparecida. Quinta-feira sem água, porque lá vai ter um serviço também de interligação de redes na quinta. Então, você tem que fazer a reserva. Os primeiros bairros que eu disse ainda hoje e lá os bairros da região do distrito de Nova Aparecida farão a reserva de água na quarta, porque quinta, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, haverá a interrupção no abastecimento. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo. E a gente abre com o último boletim médico sobre a saúde do professor Alberto, nosso vereador aqui que está no 4º mandato e de acordo com o boletim, o quadro do vereador continua evoluindo satisfatoriamente bem. Ele ainda é considerado grave, porém está estável. Na parte pulmonar, os médicos estão intercalando períodos em que o vereador fica com catéter de oxigênio, que é a maior parte do tempo, e período de 1 ou 2 horas com a máscara de oxigênio para fazer fisioterapia. Se esse processo de evolução satisfatório continuar, logo o parlamentar poderá sair da UTI. Ainda de acordo com o boletim, a pedido da família e dos médicos, os boletins passarão a ser divulgados em intervalos em média de 3 dias, salvo exceção quando houver uma notícia relevante, e a gente continua acompanhando aqui e também na torcida pelo restabelecimento da saúde do vereador professor Alberto. O quanto antes, né? Estará presente aqui novamente nas reuniões de comissão e também ordinárias. Mirna Abreu, falando agora sobre o trabalho dos parlamentares, a gente começa com uma iniciativa do vereador Permínio Monteiro. Porque foi protocolado um projeto de autoria do vereador que propõe que a prefeitura informe
todos os canais de comunicação para o contato com a administração pública. A reportagem é de Michel Amorim. De autoria do vereador Permínio Monteiro, foi protocolada na Câmara uma matéria que determina que a Prefeitura de Campinas informe em todas as suas unidades e autarquias todos os canais de comunicação que o munícipe possa utilizar para entrar em contato com a administração pública. A intenção deste projeto de lei é levar mais conhecimento e mais informação para a população da cidade de Campinas. Infelizmente, hoje só tem um PABX, uma ouvidoria e um portal de cidadão. Então, hoje, com as redes sociais digitais, é muito importante a prefeitura estar atuando em todos os sentidos. E saindo só daquela informação física, que a pessoa teria que se deslocar até a prefeitura, até o paço municipal, para se informar pessoalmente. De acordo com a proposta, o executivo deverá afixar placa ou cartaz em local visível e de fácil acesso. A comunicação ainda deve conter o telefone da prefeitura, da Central de Atendimento ao Cidadão, da ouvidoria, como também site e e-mail. A questão hoje, infelizmente, da pandemia, que preocupa toda a população, para evitar esse momento, né, e também divulgar mais os trabalhos da prefeitura, foi sugerido diante deste projeto de lei para que tenha mais comunicação de forma visual, de cartazes, de e-mails, de situações eletrônicas, principalmente nas redes sociais. É possível fazer essa comunicação bem rápida. A matéria segue em tramitação na Câmara. Correto, né? Ele foi apresentado, agora passa pela Procuradoria, depois vai para as comissões e quando chegar no plenário tenho certeza que a gente vai aprovar isso daí. E a gente segue acompanhando então a tramitação, todas as discussões e votações. Tem um outro projeto agora do vereador Fernando Mendes. Na verdade, nós vamos falar agora, Gabriel, das ferramentas que os vereadores podem utilizar para passar as demandas da população. Lembrando que, além de projetos protocolados, a gente tem como atuação parlamentar o uso de requerimentos, indicações e ofícios. E o vereador Fernando Mendes apresentou um ofício à prefeitura para a criação de mais um conselho tutelar em Campinas. O vereador Fernando Mendes fez um ofício que pede ao prefeito Dário Saad a possibilidade da implantação de um novo conselho tutelar descentralizado na região sul da cidade. Nós temos hoje 1.200.000 habitantes. Quando regularizarem mais bairros, esse número cresce pelo menos mais de 200.000 pessoas. E o ECA determina que a cada 100.000 habitantes se tenha um conselho tutelar. Nós temos 1.200.000, por regra deveria ser 12 conselhos, nós temos 5. A região sul de Campinas é localizada no entorno da área central da cidade. Possui cerca de 260.000 habitantes em uma área de 120 quilômetros quadrados de extensão. Uma área que tem mais de 100 bairros, tem mais de 40 escolas, tem umas 16 escolas só de educação infantil de 0 a 5 anos. Então, e tem 5 conselheiros para dar uma atenção a todo esse universo de pessoas. Segundo o parlamentar, a quantidade de conselhos tutelares não são suficientes para atender às demandas voltadas à violação de direitos de crianças e adolescentes. Hoje existe uma deficiência real, gritante e necessária, levando em conta que dentro da Zona Sul, onde eu estou pedindo o conselho, foi onde aconteceu aquele caso de um garoto que foi encontrado num tonel, aquela coisa tipo algo como se fosse punição de guerra, aquele menino estava sofrendo. A secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos comentou o ofício do vereador. De fato, essa é uma demanda muito importante. O prefeito Dário, desde que assumiu, tem tido um olhar sensível a essa política, a política de proteção da criança e do adolescente. O parlamentar vai acompanhar agora toda a tramitação do documento na prefeitura. Vamos também ver qual é o caminho que ele está fazendo, onde ele está parado, para que possamos dar uma resposta para a sociedade. Porque, como falei, não foi só de cabeça. Alguém nos procura, o vereador trabalha com demanda, alguém nos procura e nós procuramos os órgãos competentes para poder usar das ferramentas que nós temos direito.
E além desta ferramenta legislativa, que é o ofício, nós temos também a moção, que foi o vereador Luiz Rossini que utilizou. Essa moção de autoria do vereador Luiz Rossini, ela apela para inserir no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 estudantes aprovados em universidades no exterior. A vacina é obrigatória para aqueles que querem embarcar. Confira. O vereador Luiz Rossini apela ao governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, para que estudantes aprovados em universidades no exterior sejam inseridos no grupo prioritário da campanha nacional de imunização contra a Covid-19. O governo do estado já sinalizou, a vacinação dos estudantes a partir de agosto, e o apelo que a gente faz ao governador, ao secretário estadual de saúde, é para excepcionalmente antecipar a vacinação para os estudantes universitários que estejam nessa condição. O documento, baseado nos termos do artigo 139 do Regimento Interno da Câmara de Campinas, é destinado também, se aprovado pelo plenário, à reitoria da Unicamp. E há um motivo específico para contextualizar a Universidade Estadual de Campinas no apelo. De acordo com informações levantadas pelo vereador, 19 alunos da Universidade Estadual de Campinas correm o risco de perderem essa qualificação na França. É que desse total, 18 não tomaram nem a primeira dose da vacina e, portanto, podem ser impedidos de embarcar no prazo. De estudantes universitários da Unicamp, que depois de passar por diversas etapas de um processo seletivo, conseguiram ser aprovados para fazer um curso de extensão, de aperfeiçoamento no exterior, na França. São alunos que têm, inclusive, programas de capacitação e pesquisa com a CAPES, só que eles foram surpreendidos por uma decisão do governo francês, no sentido de que haja, para poder entrar no país, a comprovação de que eles estão vacinados, E há um direcionamento para o Brasil, que está lá na lista vermelha, dessa exigência. Segundo o vereador, são pelo menos 173 alunos no estado de São Paulo que se encontram nesta situação e que estão correndo contra o tempo para poder embarcar ainda no início de setembro. No documento, o parlamentar cita que tem esperança de que, se esses estudantes forem vacinados ainda esta semana com a primeira dose da Pfizer, por exemplo, existe uma chance de estarem imunizados até a data de embarque, uma vez que o Ministério da Saúde informou que será possível reduzir o intervalo antes de 3 meses para 21 dias entre as duas doses. Estudantes, obviamente, indo fazer essa especialização, esse aprimoramento, essa formação no exterior, eles vão voltar para o Brasil mais capacitados, quer dizer, é uma garantia de melhoria da produtividade do Brasil. Então é um investimento que o país faz em termos de recursos humanos, para a gente melhorar o nível técnico dos nossos futuros profissionais. Então o nosso apelo é no sentido de que o governo se sensibilize e coloque realmente esses alunos na frente aqui para poder dar condição a eles de irem estudar nas universidades da França. Mirna Abreu, amanhã tem a reunião extraordinária. Inclusive, essa moção de autoria do vereador Rossini, ela está na pauta da reunião extraordinária de amanhã. Lembrando que as moções que são aprovadas na Câmara, elas são encaminhadas às instituições e aos órgãos que dizem respeito àquele tema. Por exemplo, você viu aí na reportagem que essa será encaminhada à própria universidade no sentido de que esses alunos possam ser vacinados para que, então, consigam embarcar a tempo para fazer essa graduação, essa pós lá na França, caso, então, eles vão perder essa bolsa de estudo. Então, é a atuação da Câmara com mais uma ferramenta legislativa. E amanhã são 41 itens na pauta e agora nós vamos conferir quais são.
A votação começa com a primeira discussão do projeto de lei com emenda de autoria do prefeito, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Em segunda discussão, está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da extinção e criação de cargos em comissão e função de chefia pertencentes aos quadros próprios da Autarquia Pública Municipal, Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. Em primeira discussão está na pauta o projeto do prefeito, que trata do programa Recomeça, destinado a beneficiar microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, com a atuação do município de Campinas como medida de apoio ao enfrentamento econômico da pandemia da Covid-19. Em primeira discussão será analisado o projeto de lei, também de autoria do prefeito, que institui na cidade o Fundo de Apoio à Atividade Econômica do município de Campinas, destinado a garantir o apoio e o implemento de políticas de fomento aos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. O item 5 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que trata do REFIS, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas de 2021, que oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelado de créditos tributários e não tributários e da outras providências. Em segunda discussão, está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que trata da afixação de cartaz nas unidades de saúde das redes pública e privada acerca dos riscos que a substância caramboxina existente na fruta carambola pode causar à saúde de pacientes com insuficiência renal. O item 7 é o projeto de autoria do vereador Eduardo Magoga e será discutido no mérito. Ele altera a lei de 2011, que trata da proteção contra a poluição sonora, controle de sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas particulares e estabelecimentos comerciais, disciplina a pirotecnia e dá outras providências. Pela primeira vez será discutido no plenário o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que cria o selo Empresa Parceira do Programa Parceiros da Cidade, Mão Amiga. Em turno único será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Marcos Antônio Fernandes. Também em turno único será analisado o projeto que concede a mesma honraria a Ailton Luiz Viana Kuhl. A autoria é do vereador Nelson Osseri. De autoria do vereador Igor Diego, está na pauta o projeto que concede a mesma honraria a Edson Santana Amorim. Do item 12 ao item 25 serão analisadas moções de autoria dos parlamentares que serão discutidas em plenário. Do item 26 ao item 40 serão analisados requerimentos de autoria dos vereadores que precisam da apreciação do plenário. E o item 41 é a discussão e votação das atas da 21ª à 23ª reuniões extraordinárias que aconteceram no ano de 2021. Iremos acompanhar, então, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando que, como o próprio presidente da Câmara já anunciou aqui no Notícias do Legislativo, essa deve ser a última reunião extraordinária nesses moldes, porque a partir da próxima semana, as reuniões ordinárias voltam a acontecer a partir das 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Mas amanhã, a transmissão é a partir das 9 horas da manhã. Das 9 às 10, nós temos o período de comunicado de vereadores e às 10 horas, então, a discussão e votação desses 41 itens da pauta. Muito obrigado, Mina Abreu, pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Até quinta-feira, então. Então, até quinta-feira. Hora do resumo do dia e muitas medalhas para o Brasil nesta madrugada. Vamos lá. Na vela, as brasileiras Martine Grael e Caena Kunze conquistaram a medalha de ouro. Elas são bicampeãs olímpicas, já que no Rio de Janeiro, em 2016, elas também haviam chegado aí no lugar mais alto do pódio. No atletismo, 400 metros com barreiras,
Alisson dos Santos, o Pio, conquistou a medalha de bronze, feito histórico, já que há 33 anos um brasileiro em prova individual no atletismo não chegava ao pódio. Thiago Braz, bronze no salto com vara. Ele foi campeão olímpico no Rio de Janeiro, então segunda medalha olímpica para o Thiago Braz no salto com vara. No boxe, categoria peso leve até 60 quilos, a Bia Ferreira está na semifinal e já tem medalha garantida. Lembrando que no boxe não tem a disputa por terceiro e quarto lugar, então quem chega na semifinal, pelo menos o bronze já está conquistado. Vôlei de quadra masculino, o Brasil venceu o Japão 3-0, está na semifinal e encara agora os atletas do Comitê Olímpico Russo. Lembrando que na primeira fase o Brasil perdeu dos russos, então duelo complicado. E no futebol, nesta madrugada, futebol masculino, o Brasil venceu o México nos pênaltis e está na final. Enfrenta a Espanha, que venceu agora há pouco o Japão na prorrogação. Então, muitas notícias boas. Vamos ao quadro de medalhas agora, então, que já está aqui na minha tela. China continua na primeira colocação, está disparando, hein? Deixando os Estados Unidos para trás. China tem 32 medalhas de ouro, 21 de prata, 16 de bronze, totalizando 69 medalhas. Os Estados Unidos estão na segunda colocação, 24 medalhas de ouro, 28 medalhas de prata, 21 de bronze, totalizando 73. Lembrando que o primeiro critério de desempate é o número de medalhas de ouro. Japão, terceiro colocado, 19 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 11 de bronze, totalizando 36. E olha o Brasil em 18ª colocação, agora com 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze, totalizando 14. A gente segue acompanhando o desempenho dos nossos atletas lá em Tóquio. 1h30, rápido intervalo. Na volta tem o nosso quadro É o Bicho, tem culinária, tem muitos assuntos, então não saia daí, hein? Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h33. E olha só, o quadro É o Bicho de hoje. Você vai conferir a última reportagem da série sobre a Associação Amigos dos Animais de Campinas. Uma ONG que cuida de mais de 2.000 animais sem ajuda nenhuma do governo e que, apesar das dificuldades, pensa também no meio ambiente e não perde a esperança em viver dias sem abandonos de animais. Uma área com 100 mil metros quadrados, sendo 15 de espaço construído. O que era para ser apenas uma ONG virou um santuário, onde animais que não podem ir para adoção vivem com toda a qualidade de vida que merecem. A Associação Amigos dos Animais de Campinas fica em uma área de preservação ambiental e busca também a recuperação da flora local. Aos poucos, árvores nativas vão crescendo e todas muito bem protegidas. Aqui, até o esgoto só volta para a natureza após ser tratado. Em sendo um abrigo de animais e fazer parte da natureza, a gente não polui a natureza, né? Então a gente tem uma estação de tratamento de esgoto, né? Que ela é uma estação apropriada para isso, porque ela recebe todos os dejetos e quando termina o processo de decantação, de tratamento e tal, a água sai limpa, né? Sai limpa e mesmo assim a gente não joga em córrego nem nada. Ela vai embora por infiltração e por aeração, né? É um processo bacana. 95% de pureza. É assim que sai a água tratada aqui. Rendimento que atenderia uma cidade com até 18 mil habitantes. Nós copiamos isso de
de estações de esgoto animal de Santa Catarina, que lá tem criações de suínos, e essas criações de lá dão um impacto muito grande. Então eles precisam ter um sistema muito eficiente. Só que um suíno, ele elimina 80% do que ele come, e um cachorro elimina 20%. Então foi muito mais fácil para a gente fazer isso aqui. Mas os habitantes aqui têm patas, pezinhos, penas e muitos pelos. São 20 espécies e todas protegidas por ele. São Francisco de Assis, o protetor dos animais. São Francisco é um amigo tão legal, com um grande coração e amor aos animais. É hora de aprender com o Santinho Francisco um pouco mais sobre os animaizinhos. A casinha de boneca da antiga fazenda virou capela dedicada ao santo. No altar, a imagem de São Francisco de Assis ao lado do lobo de Gúbio. É símbolo de uma troca de ensinamentos. A história conta que, em peregrinação pela cidade de Gúbio, o santo soube que a população estava aflita, pois ali morava um lobo feroz que devorava os rebanhos, deixando os fazendeiros no prejuízo. Foi quando São Francisco conversou com o lobo, pediu para ele deixar os animais em paz, e em troca, os moradores lhe dariam o que comer. E assim foi. O lobo passou a viver entre os fazendeiros em harmonia. E é esta harmonia que os protetores da Associação Amigos dos Animais de Campinas espera vivenciar um dia. Acho que o sonho de qualquer protetor, é o meu sonho também, é um dia a gente estar na sua TV anunciando que a gente vai inaugurar o fechamento do nosso abrigo. Porque a gente doou todos os animais e não tem nenhum animal na rua que precise mais de um abrigo. Então, esse dia que seria o dia que todo protetor ia querer, que a gente gostaria. É um sonho, né? E é meio difícil de realizar, né? O protetor consciente, né, tem o mesmo sonho, que é, em determinado momento, não termos mais a necessidade de ter um abrigo. Ou seja, não temos mais animais abandonados, não temos mais animais em situação de risco, passando maus tratos. Tá? Isso vai demorar muito. É um sonho, hoje é um sonho, mas um dia vai ser realidade. Né? A sociedade evolui e um dia nós vamos chegar nisso. Tá? Então eu acho que o sonho de todo protetor realmente é o momento em que ele deixa de existir como algo necessário na sociedade. O protetor não será mais algo necessário. Tá? E a gente espera esse dia. Provavelmente não estarei vivo, é quase certo isso, mas vai acontecer um dia com certeza. Mais uma terça-feira gelada aqui em Campinas, segue ventando, que deixa a sensação térmica um pouco mais fria. Neste momento, 18 graus aqui na cidade, com o sol aparecendo durante todo o dia. Amanhã, quarta-feira, este panorama não muda, não tem previsão de chuva e o sol segue aparecendo entre nuvens. Vamos às temperaturas então, elas já estão aqui na minha tela, olha só, quarta-feira, 4 de agosto, mínima de
11 graus no início da manhã e também à noite. Com o vento, pode ser que a sensação térmica fique próxima dos 9, 10 graus e a máxima não passa dos 23 graus aqui na cidade de Campinas. E nada melhor que esquentar para aguentar este frio, tem que estar o quê? Bem alimentado. Então, olha só, já está aqui na minha tela, Cozinha Fácil com Michel Amorim, que hoje está ao lado de um chefe para nos ensinar um salmão grelhado. Vamos acompanhar. Olá, Cozinha Fácil no ar e olha só, receita gostosa aqui na telinha. E quem vai ensinar a receita de hoje é o chefe Gabriel. Tudo bem, chefe? Tudo bom. Tudo jóia. Chefe, o nosso prato já está aqui na mesa. O que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Bom, hoje a gente vai ensinar um salmão grelhado com molho de curry, leite de coco e brócolis salteado. Olha só, é uma receita simples, mas que muita gente consegue errar. E eu me incluo nessa, porque às vezes gruda o salmão na frigideira. Então, gente, vocês têm que ficar com a gente aqui, porque o chefe vai dar várias dicas, inclusive até desse brócolis, que tá verdinho, né? O meu não fica assim, não. Ele vai dar essa dica. E aí, não é difícil de fazer? Não, prato super simples, super fácil. É rápido, você não tem tantos ingredientes nele, então é simplesmente juntar tudo, cozinhar um de cada vez e montar. Aqui nós temos então o salmão, né? Uma peça. Nós temos o salmão, uma pasta de curry. Então, uma das dicas é, se você tem a pasta de curry ou não encontrar, você pode usar o curry em pó. Leite de coco, super simples. Cebola, alho, todo mundo tem em casa hoje. Azeite, brócolis e alho também. Então, normalmente, quando você monta um prato, você pode usar um ingrediente em várias preparações. A pasta de curry, dá para eu fazer em casa ou eu posso usar o pozinho mesmo? Como é que você indica? Pasta de curry eu acho extremamente saborosa. Então, eu prefiro usar porque ela dissolve um pouco mais fácil também. O curry em pó, você pode pegar ele e fazer uma pastinha com ele ou simplesmente você pode refogar ele antes. Então, em casa, você coloca o curry com um pouco de óleo ou azeite e cozinha o pó antes de começar o seu molho. Então, os dois funcionam muito bem, a pasta é mais fácil de usar. Isso de cozinhar o curry antes acelera ali, turbina o sabor, o aroma. Você libera todo o sabor que aquele pó tem. Então, se você usa páprica em pó, cominho em pó, açafrão em pó, tudo em pó, você cozinha antes. E aí, cozinhando antes, ele vai liberar tudo. Da maneira que a gente faz, né? Que eu faço em casa. De só ali jogar um pouquinho. Colocar um pouco de pó em cima. Não, tem muita gente que faz isso também. Não tem problema, já é costume. Mas se você quiser fazer um molho mais encorpado, mais saboroso, você faz isso antes e depois você incorpora com os líquidos. Já vou fazer isso hoje, então. Vou testar essa dica. Outra dica que eu quero pegar aqui com o chefe é esse brócolis verdinho. Como é que eu consigo trazer esse ingrediente tão verdinho dessa maneira? Bom, a gente, para alguns legumes, nós fazemos na cozinha um branqueamento. Então você pega uma panela com água fervendo, coloca um pouco de sal grosso, coloca o legume que você for usar e depois você dá um choque térmico. Você pega um bowl com água e gelo, colocou lá 40 segundos, 1 minuto, dependendo do tamanho que for, choque térmico. Aí ela vai parar a cocção e vai deixar bem verde. Isso é bem rápido. É bem rápido. E aí o brócolis, no caso, não vai ficar super cozido, ele vai ficar al dente. Ele vai ficar al dente. Bem al dente. Você pode deixar um pouco mais crocante ou não. Já que nesse eu branqueei e depois eu salteei, eu fiz 2 cocções nele. Então, branqueio, para a hora que eu quero. Se eu quiser ele mais maciozinho, molinho, cozinho um pouco mais. E depois, na hora de saltear, se eu quiser saltear com crocância dele, eu não cozinho tanto na água. Então eu só dou um susto nele para o cozimento e depois eu finalizo na panela salteando com todos os outros legumes. Bom, eu comentei aqui com o chefe
enquanto a gente estava gravando o modo de preparo, que é uma receita super diferente por conta do molho, né? Então a gente está acostumado a comer com molho de maracujá, o salmão. Ou alcaparra que você tinha dito. Exatamente. Manteiguinha só, com ervas. A gente traz aí essa opção com curry. Com curry. Que a gente está acostumado também a usar com frango. Também. Que o mais comum hoje é um frango com curry, que seja um molho ensopado, mas você pode fazer só de legumes. Aqui eu fazia um de abóbora, você pode fazer com peixe, pode fazer com carne. Você escolhe. Então não tem muito problema. Você sempre pode variar com o que for o seu gosto. Chefe, o pessoal de casa já conhece aqui o programa. Eles estão acostumados que, enquanto a gente está passando aqui dicas, né? Eles já pegam um caderninho para anotar tudo. Então já deu tempo de pegar o caderninho. Então agora é o momento de vocês verem tudo que vai na nossa receita. Anote aí: 200 gramas de posta de salmão, 10 gramas de pasta de curry, pode ser o pozinho, 100 ml de leite de coco, 100 gramas de brócolis caipira, 40 gramas de castanha do Pará, um dente de alho, meia cebola, sal e pimenta a gosto e azeite para grelhar. Estamos de volta agora, passando mais dicas para você aí de casa. Esse prato aqui, a gente leva castanhas, né? Sim. Mas pode ser um mix. Pode ser um mix de castanhas, de nozes ou de sementes. O que você preferir, você pode fazer o mix. Então, assim, eu coloquei castanha do Pará porque acho em todos os lugares hoje, é muito fácil. Tá com um preço em conta, então é normal você ter em casa. Já se você tem o costume, está com uma dieta mais fit, você sempre tem que comer umas nozes, umas castanhas no meio do dia, já usa no prato também, não tem problema. Traz uma crocância, traz uma cor diferente. Então, quando a gente monta a prato, a gente sempre pensa assim, na textura, na cor e no sabor. A textura, assim, eu posso deixar o brócolis um pouco mais macio ou um pouco mais crocante. A castanha, se eu deixei o brócolis mais macio, ela pode trazer a crocância para o prato. Se eu posso pegar o salmão, em vez de fazer ele grelhado, eu posso fazer ele simplesmente assado ou posso fazer no vapor também. Posso fazer em cubos, posso fazer do jeito que quiser. Por isso que eu falo assim, é um prato simples e rápido de montar, mas você pode desmembrar ele e fazer do jeito que você quiser. Perfeito. Agora, o que o chefe indicaria? Porque, assim, é um prato, gente, que praticamente super completo. Nós temos a proteína, temos fibras. Tem tudo. Mas eu quero acrescentar um carboidrato, né? O que eu poderia acrescentar aí? Você pode saltear o brócolis junto com umas batatinhas. Batatinhas. Não tem problema. Aí chips de mandioquinha, se batatinha quiser. Saltê. O que você preferir. Você pode colocar só a bolinha, pode fritar, você pode assar, você pode cozinhar ela em água, secar e depois saltear junto com o brócolis, que não vai ter problema. Você pode fazer em chips. Você pega a batatinha, você pode fritar ou assar. Quando você corta a lâmina bem fininha, faz chips, joga por cima, mais uma crocância. Sensacional. Então assim, a gente pode colocar muita coisa aqui. E antes da gente mostrar o modo de preparo, a gente vai acrescentar um opcional aí, mostrando que o chefe fez ali nozes na manteiga também, né? E tem um segredo, né? Quando você derrete a manteiga, às vezes passa do ponto, chega a ficar aquela corzinha mais pro ponto de caramelo. Ficar de olho sempre, justamente assim, temperatura fogo médio, baixo. Você vai derreter a manteiga numa panela até ela começar a caramelizar. Então você vê que ela vai escurecer um pouquinho, não tem problema. A manteiga não errou, você não vai ter que jogar fora. Mas ela começou a caramelizar, você pode acrescentar o que você quiser lá, que ela já faz um noisette. Então, se você quiser fazer um salmão com uma crosta, você pode pegar essa manteiga, faz ela noisette, aí você acrescenta a farinha, pode ser panko, de rosca, qual você quiser, e você puxa ela naquela manteiga, então vai ficar uma farofinha noisette para fazer uma crosta. Se você for assar o salmão, você pega o salmão, sela ele, põe a crosta e finaliza no forno. Aí vai dar uma outra crocância. Perfeito. Quanta dica, né? Quanta dica, chefe. E agora é o momento de vocês verem aí o modo de preparo. A primeira coisa que você vai fazer é grelhar o salmão em uma frigideira bem quente.
Caso a posta seja alta, pode finalizar no forno por alguns minutos. Só deste jeito, o salmão já está no ponto. Mas se você preferir, leve ao forno pré-aquecido 200 graus por 5 minutos. E para o molho, você vai refogar bem a cebola com azeite. Aí você vai acrescentar o alho. E deixar tudo dourar. Feito isso, coloque a pasta de curry. Continue refogando. Por último, acrescente o leite de coco. E deixe reduzir até ficar bem encorpado. E aí reserve. Agora, em uma outra frigideira, refogue o dente de alho com azeite. E acrescente o brócolis. Quando o alho estiver bem dourado, aí é só saltear e reservar. A castanha você vai quebrar grosseiramente e levar para a frigideira apenas para dar uma torradinha de leve. E já colocar no prato na hora de montar. Como opcional, você pode derreter uma colher de manteiga na frigideira e quando ela ficar da cor de caramelo, você acrescenta as castanhas ou nozes, também fica bem gostoso. Chegou a hora de montar o prato e finalizar a receita. Reta final aqui, estamos finalizando o programa e antes de concluir, é claro, não dá para experimentar este prato aqui, né, sem tirar a máscara. Eu preciso tirar a máscara, só lembrando que nós seguimos todos os protocolos, distanciamento, uso de álcool em gel, para manter uma gravação com segurança. Bom, e aí enquanto eu experimento, vou até puxar aqui o prato para o meu lado. Chefe, o pessoal de casa, apesar de ser uma receita simples, fácil de fazer, mas não quero fazer. Quero experimentar o que o chefe faz. E aí, tem como? Claro que tem, você pode vir no restaurante. O Leopoldo fica no Cambuí, bem no miolo do Cambuí. Você pode seguir as redes também. Se quiser alguma coisa diferente ou aprender qualquer coisa ou mais dicas, pode mandar mensagem para mim, eu sempre respondo, não tem problema nenhum. E se quiser procurar saber mais, você pode entrar no Instagram do restaurante ou no meu. O do restaurante é Leopoldo Restaurante e o meu é Chefe G. Grassman. O nome é meio complicado, mas depois a gente passa. Enquanto isso, a gente sempre vai brincando. Posso falar a verdade? Pode. Olha Por só. favor. Muito bom. É aquilo que eu falei, né? Eu achei super diferente. Uma opção um molho aí, de curry com salmão. Um molho. O molho normalmente é um dos segredos, né? Então... E ainda é um molho que às vezes as pessoas têm intolerância à lactose. Nesse caso, leite de coco. Leite de coco. Então, dá pra gente abusar aí nos sabores, né? Leite de coco é bom porque ele já é um pouco mais espesso. Então ele já dá um ponto mais fácil. E chefe, uma picância de leve, crocância das castanhas, ao dente ali o brócolis, tá perfeito o prato. Pratinho completo. Nossa! Bom, gente, eu vou ter que encerrar o programa aqui, mas lembrando que o chefe volta num próximo programa para ensinar uma outra receita. Com certeza. Não vamos falar então, vamos deixar eles curiosos, né, para acompanhar aí o Cozinha Fácil. Fechamos por aqui? Fechamos. Muito obrigado então pela agradeço. participação. Fica ligadinho aí na TV Câmara, hein? Até mais. Tchau, tchau.
E olha só, daqui a pouco, às 2h30 da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar, discutir e verificar o cumprimento da lei criada com o intuito de garantir a preservação da área de proteção ambiental, a APA de Campinas, ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Então, continue com a TV ligada e o Câmara Total fica por aqui. Nos vemos na quinta-feira, às 11 horas da manhã, já que na quarta-feira, amanhã, nós temos a reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. Então, até quinta-feira. Tchau, tchau.